Seu coração batendo, suas ideias fluindo e até a música que você ouve e esse vídeo que você está vendo. Tudo isso tem a ver com um processo fisiológico. Eu sou Fernando Rodrigues e vamos conversar sobre o seu corpo. Vamos falar sobre bioeletrogênese, talvez um dos processos mais básicos da fisiologia humana. Ela pode ser definida como a capacidade das células de promoverem a passagem de íons pela membrana através da abertura e fechamento coordenados de proteínas chamadas canais. Todas as células podem realizar esse tipo de processo, porém está mais evidente em células de morfologia mais longilínea, ou seja, mais alongada, como células musculares e células nervosas, os neurônios. Bem, esse processo é muito mais fácil de se entender se for visualizado. Então, acompanhe comigo essa animação para esclarecermos um pouco mais o que acontece durante a bioeletrogênese. Muito bem. Aqui representaremos no fundo branco o meio extracelular, com tudo que está nos arredores da célula. E aqui em azul, o meio intracelular, ou citoplasma. Separando os dois ambientes, temos a membrana plasmática, uma camada dupla de lipídios que é intransponível por moléculas carregadas, como íons, por exemplo. No meio extracelular, além de outros elementos, temos uma grande quantidade de carboidratos, glicoproteínas e íons. Por outro lado, no citoplasma, existem diversas proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos livres, carboidratos e também íons, de diferentes concentrações e composições. E até mesmo os lipídios, que formam a membrana plasmática, possuem composições diferentes para cada lado que é exposto. A diferença de concentrações entre os ambientes é bastante notável, especialmente de íons. Como se pode ver, alguns exemplos de íons importantes são o sódio, o potássio, o cálcio e o próton de hidrogênio, que determina o pH de uma solução. Toda essa diferença de concentrações leva também a uma diferença de cargas entre os dois ambientes. Se pensarmos na tendência dos átomos a se disporem em equilíbrio de concentração de cargas e também na propriedade de intransponíbilidade da membrana às moléculas carregadas, como citado anteriormente, os átomos começam a manifestar alguma atratividade pela membrana, criando uma tensão elétrica entre os ambientes, o que se chama de potencial de membrana. O potencial de membrana de uma célula nervosa se estabelece por volta de menos 70 mV. O valor é negativo porque a referência para a medição dos valores é sempre o citoplasma, e o citoplasma sofre influência das cargas negativas de mais moléculas do que o ambiente externo. A exemplo dessas moléculas estão o DNA, o ATP e várias outras proteínas que possuem carga negativa. Sabemos que uma célula não é algo totalmente isolado. Ela precisa captar moléculas do exterior e mandar produtos de seus processos para fora. Entre as formas que as células possuem para fazer essas trocas de moléculas está a difusão facilitada. Presas à membrana celular estão proteínas que auxiliam a passagem específica de algumas moléculas, e essas proteínas chamamos de canais. As moléculas que passam pelos canais já possuem certa tendência a atravessar a membrana, mas devido à resistência da bicamada lipídica a moléculas polares ou carregadas, precisariam de alguma forma de ajuda para atravessá-la. Na bioeletrogênese, canais muito importantes para o processo são os canais rápidos de sódio, químio ou voltagem dependente, e os canais lentos de potássio, voltagem dependente. Os canais de sódio podem adquirir três conformações: fechado, aberto e inativado, enquanto os canais de potássio apenas duas: fechado e aberto. Agora vamos ao processo de bioeletrogênese propriamente dito.
No primeiro momento, a célula recebe algum tipo de estímulo químico, como a chegada de um hormônio ou um neurotransmissor, e ativa os canais de sódio quimiodependentes, fazendo-se abrir. Esses canais, então, permitirão a passagem de sódio para o interior da célula, induzindo alteração do potencial elétrico no lado do citoplasma, deixando mais positivo. Já que existem poucos canais quimiodependentes, a mudança do potencial não é tão intensa. Apesar da descrição do aumento, ele é suficiente para continuar a geração bioelétrica. Quando a membrana atinge o patamar próximo de menos 55 mV, outros canais de sódio são ativados. Estes canais, ao contrário dos primeiros, não são ativados por estímulo químico, mas pela mudança de voltagem que ocorreu na célula pela entrada prévia de sódio. Por isso são canais voltagem dependentes. Pois bem, os canais são abertos, permitindo uma passagem ainda mais intensa de sódio para dentro da célula. A quantidade de partículas carregadas positivamente que invadem o ambiente citoplasmático é tanta que a polaridade elétrica se inverte, o potencial elétrico do lado interno da membrana torna-se maior que o lado externo e o potencial atinge valores positivos. O potencial de membrana sobe até cerca de 40 mV, marca conhecida como potencial de ação. Assim que o potencial de ação é atingido, canais de sódio são inativados e entram em ação os canais lentos de potássio. Antes de continuarmos, gostaria de fazer um parênteses. Qual é a importância da inativação dos canais de sódio? Algo a ser considerado é que a membrana sofre despolarização de forma segmentada. Ou seja, uma parte da membrana é despolarizada e propaga o estímulo para o segmento seguinte, fazendo outros canais de voltagem dependente adjacentes se abrirem. A inativação dos canais anteriormente abertos inibe nova entrada de sódio, uma vez que o estímulo pode seguir pelos dois sentidos da membrana. Com isso, o sinal elétrico não volta à sua origem, fazendo com que a propagação seja unidirecional. E esse fenômeno nomeamos de efeito refratário. Muito bem, prosseguindo. O potencial de ação foi atingido e os canais de potássio se abrirão. A partir daí, o potássio contido na célula permeará pelos canais e reduzirá novamente o potencial de membrana, voltando aos valores basais. O impulso foi propagado e o processo se repetirá ao longo da célula, assim conduzindo o sinal por toda a célula. Ok, agora o potencial foi restabelecido, mas temos um monte de potássio do lado de fora da célula e um monte de sódio do lado de dentro. Para restabelecer a concentração dos íons que foram utilizados durante o processo, existe também na membrana uma proteína chamada bomba de sódio potássio ATPase. Essa proteína irá trazer o potássio novamente para dentro da célula e o sódio para fora, um movimento de bombeamento. E também ela é chamada ATPase porque ela gastará a energia química da célula em forma de trifosfato de adenosina, o ATP. Então ela quebrará o ATP para ter energia e realizar esse processo. Restou alguma dúvida? Lembre-se que esse processo, como foi apresentado, acontece principalmente nas células musculares e nas células nervosas. Outras células, como a célula cardíaca, também realiza a bioeletrogênese, porém de maneira diferente, também com a inclusão de íon cálcio e com a inclusão de outra fase, chamada fase de Platô. Por isso, não se mantenham apenas nessa explicação. Procurem também outros tipos de explicação, outras formas de compreender a bioeletrogênese. Um livro que eu recomendo bastante é o The Cell, do Albert, e também o Tratado de Fisiologia de Guyton. Lá você vai encontrar, além do potencial da célula nervosa, você também vai encontrar sobre a célula cardíaca e talvez o processamento de bioeletrogênese em outras células. É isso aí, gente. Muito obrigado.
Se inscrevam no canal, entrem no blog Fisiologia para Leigos aqui na descrição e até a próxima. Foco nos estudos.